Boa noite, eu sou Vitor Rezende Campos, aluno de pós-graduação de Redes de Computação Distribuída pela IFMT, e na disciplina de Cluster e Balanceamento de Redes eu vou apresentar projeção de um cluster, né, utilizando aí o Docker, né. Vamos usar um add-ons do Docker aí chamado Docker Swarm, que permite a gente estar fazendo isso de uma forma bem simples, interativa, né, e rápida. Então a gente está utilizando aqui o Play with Docker, né, que é um sistema na nuvem para criar instâncias e containers do Docker, né. Nós vamos montar aqui o nosso cluster em cima dele para não ter que fazer toda aquela configuração, instalação do Docker e configuração inicial ali. Logo de cara que a gente pode criar uma instância, né, do Docker. Então eu vou estar criando aqui uma instância, né. Essa instância, esse primeiro nó, que a gente vê aqui Node 1, né? Ele vai ser o meu nó principal, né? Então vou criar aqui mais 3 instâncias aqui. Vou criar o total, 4 instâncias, até atingir o limite aqui. Atingir o limite que esse serviço me dá, então beleza. Então eu criei aqui 5 nós, né? Um nó desses daqui eu vou chamar o nó de Manager, né? Que é o líder, digamos aqui assim, o nó principal. E esses outros 4 nós vão ser os nós workers, que são os nós escravos, né? No conceito de paralelismo. O nó manager é aquele nó principal, responsável por administrar as tarefas e quebrar as tarefas, digamos aqui, assim, fazer a quebra da tarefa para transmitir as tarefas para serem processadas pelos outros nós e depois juntar essa resposta. Aí vai de como é planejada a nossa aplicação, né? Nesse caso a gente vai ter aqui um manager apenas e 5 nós escravos. E 4 nós escravos, né? Que 5 é com o próprio manager, né? A gente vai testar uma aplicaçãozinha bem simples, é só um Hello World mesmo, utilizando a biblioteca MPI, né? Que foi o que o professor passou ali pra gente ali, para uma biblioteca que permite a comunicação entre esses processos paralelos, né? Porque como que esses processos vão garantir uma sincronização, né? Através da comunicação. Então aqui a gente começa com um comando docker swarm init, que é que eu estou inicializando esse nó, né? Dizendo que eu quero utilizar o docker swarm, né? E esse parâmetro aqui para passar qual que é o IP do meu nó principal aqui, do meu nó manager. Então desse comando ele já inicializou o swarm para mim, tá vendo? E já me deu aqui para mim, tá vendo? Um token. Com esse token aqui é que eu consigo criar os nós workers para o meu cluster, né? Consigo dizer para o nó 2, por exemplo, que o nó principal é esse, o manager dele é esse nó 1. Então eu vou copiar esse comando aqui e vou executar ele nos demais nós, né? Então vem aqui no nó 2, executa o comando, o token. Aqui ele já me dá um retorno, ó, tsnode joined as swarm as worker. Então ele fala que esse nó entrou no swarm, né? Faz parte do swarm agora, como um nó worker, né? Que seria um nó escravo. Vou repetir o processo para os outros nós. Nó 3, nó 4, nó 5. Então tenho aqui o nó 1 principal, manager, e esses 3 como o worker dele. 4, né? Como o worker dele. Beleza, pontapé inicial parte daqui. Se eu der aqui um docker swarm node ls, docker node ls, docker node ls ele me dá aqui os nós, tá vendo? Que estão ativos. Então já tem aqui esse nó
como líder, né? E os demais aqui, quando não tem nada, significa para mim que ele é um null worker, nó escravo. Feito isso, a gente vai utilizar, né, uma imagem do Docker chamado Alpine MPIC, né? Então essa imagem é que dá para mim o suporte à biblioteca MPI, né, que é utilizada pelo professor. Então eu utilizo aqui esse how-to aqui, ele ensina certinho como baixar e configurar o cluster, né? Nós precisamos pegar aqui o projeto no GitHub, clonar esse projeto no GitHub. Então vem aqui no meu nó manager apenas, no nó principal, dá um clear aqui. Clono o projeto dele no Git, né? Só que agora eu preciso subir esse projeto, né, pro meu Docker Hub, para que os outros nós também possam enxergar essa imagem, né? Então para isso eu preciso fazer um Docker Login. Então aqui eu vou logar na minha conta do Docker. Beleza, fiz o login, agora eu não vou ter mais erro na hora que eu for fazer a primeira sincronização aqui, né? O push e o pull das imagens no Docker Hub, né? Então eu posso começar aqui, né? Importante, eu já ia começar direto, mas a gente tem que fazer uma configuraçãozinha aqui, né? Que diz aqui para mim qual que é o IP do SSH que eu vou estar utilizando e a minha subrede também, né? Eu vou usar aqui o TXT aqui, eu vou colocar localhost no IP do SSH aqui, posso utilizar o localhost e a minha subrede eu vou começar com o IP 192.168, vai ser a rede 1.1. Tamanho da máscara de 24, porque aqui pode ir de 0 até 255 daí, 255 daí, né? 254, né? Geralmente 255 é usado para broadcast, né? Então vou copiar essas configurações aqui e vou voltar lá no meu nó manager e vou iniciar, né? Ele deu no suc failure directory porque eu não dei aqui um cd, eu não entrei na pasta do projeto, né? cd alpine /cluster, eu preciso estar nessa pasta aqui, que se eu der um ls aqui, ó, nessa pasta cluster, é que eu vou ter o cluster, o swarm.sh que eu estou chamando ali, né, config set. Aqui agora eu já consigo colar meu comando, né, que ele vai criar para mim o arquivo de configuração, né, se eu der um ls agora, veja que ele criou para mim aqui o arquivo swarm.conf, né, meu arquivo de configuração do swarm. Feito isso, eu já posso subir meu cluster. Veja como é simples. Eu dou um ponto barra swarm, dou aqui um up, que significa subir, né? E digo o tamanho do cluster. Por exemplo, eu quero um cluster de tamanho 5, que é a quantidade do meu nós, né? Então, quantidade de nós que eu tenho. Então, ele vai criar aqui para mim 5, né, containers do Docker. Eu posso escalar isso depois. Então, como é 5 e eu tenho 5 nós, ele vai precisar criar para mim apenas um container, né, em cada nó desse aqui. Caso eu escale para 10, por exemplo, a gente vai ver que em cada nó desse aqui eu posso ter 2 containers. Aqui agora ele está fazendo todo o processo, que é baixando a imagem, né, e fazendo o pull da imagem lá para o meu Docker Hub, para que os demais nós consigam enxergar essa imagem, né, sem nenhum problema.
Beleza, finalizamos a instalação aqui. Ele me diz como que eu vou fazer para logar no nó principal, né, no nó master, né, e como que eu vou executar um comando MPI dentro dele, né, MPI room, né. Eu já tenho na minha pasta projects um arquivinho chamado MPI Hello World, que nada mais é dar um olá mundo de cada processo que está rodando ali, que está dentro da minha área de trabalho ali, do minha classe de trabalho ali do MPI, né? Então eu vou dar aqui, vou logar no sistema, né? Ah, eu esqueci de um comando aqui que ele, se caso eu rodar aqui agora para logar nele, ele vai me dar um errinho, né? Porque eu esqueci de um comando aqui, ó, que eu preciso dar uma permissão nessa pasta chamada SSH. Preciso dar um chmod aqui, 600, em tudo que tiver dentro dessa pasta SSH, asterístico. Então agora eu vou poder rodar já o ponto barra swarm login. Aqui ele fez o login no meu nó master, né? E tem um porém. Eu não sei porquê, ele não está enxergando todos os nós conectados inicialmente direto no arquivo hosts, né? Então eu estou tendo que criar manualmente esse arquivo host para eu poder passar como um parâmetro, né? Para ele logar, para ele executar, né? O comando que eu der, por exemplo, se eu der mpi room aqui, hostname, para obter o meu hostname direto, eu vou obter apenas o hostname do meu nó principal aqui, né? Então eu vou criar esse arquivo host. Como que eu vou criar esse arquivo host? Eu vou utilizar. Então vou rodar esse script aqui, que ele nada mais é do que é um próprio spec que ele dá, né? Só que ele já me traz aqui, já me faz um tratamento aqui para pegar direto o IP address, em vez de eu ter que ficar procurando lá no comando. Então aqui ele já me dá o IP 192.168.1.6, né, desse nó. Então vamos ver do próximo nó. 1.6, esse nó ele já me dá 192.168.1.3. Nove dois ponto sessenta e oito ponto um ponto oito ponto nove, então ponto 7, e esse daqui vamos ver no nó master aqui também. Vou dar um exit aqui para sair do sisteminha, né, da imagem do Alpine. Vou pegar o IP dele 7, então vai ser ponto 7, final ponto 6, ponto 7. Ponto 3, ponto 8, ponto 9, ponto 6, ponto 7, ponto 3. Então vou pegar esses IPs aqui. 92.168.1.3, 8.1.6, 7. Então tem aqui os 5 IPs, né, da minha subrede ali, criada para o MPI, né, MPI Network. Então vou pegar esses daqui e vou criar um arquivo hosts dentro do meu manager para me passar ele como parâmetro para ele ser executado. Né, vocês vão entender o porquê desse arquivo hosts aqui agora. Eu vou explicar em ponto barra swarm login novamente. Estou logado dentro do Alpine, né? E ele me dá as instruções aqui, ó. Se eu não criar o arquivo host para passar para ele como parâmetro igual está aqui, ó, MPI room, tracinho F host hostname, por exemplo, eu vou dar um MPI room
que é a dificuldade que a gente estava enfrentando, né? Um ponto barra hello MPI primeiro, tem que colocar aqui MPI hello align word. Então você vê que ele me dá um hello world apenas do processo que está rodando aqui no NoMaster, né? Porque o meu arquivo hosts que está lá nessa pasta aqui, etc, obter hosts aqui, ele não está sendo atualizado automaticamente com os nós que estão conectados no meu cluster. Então eu vou ter que fazer isso manualmente, né? Então eu vou criar um arquivo aqui através do comando cat, setinha o nome do arquivo, vai chamar host esse arquivo. Dentro desse arquivo, né, ele deu que para mim estar temporariamente, não posso escrever nele temporariamente, então eu vou ter que dar um exit aqui e logar de novo, porque eu já rodei um MPI ali. Como eu já tinha rodado um MPI, ele já estava utilizando o arquivinho hosts aqui de dentro. Então agora ele já deixou eu criar o cat host. Vou colocar aqueles IPs, né? Vou dar um enter aqui do primeiro e dar um Ctrl C para mim poder finalizar essa criação do arquivo. Deu Ctrl C, ele fechou e voltou ali para mim, né? Se eu der um ls aqui agora, eu vejo que tem um arquivo hosts aqui criado. Então se eu der um cat host, só para ver o conteúdo desse arquivo, eu tenho lá os IPs que eu acabei de setar, certo? Então agora eu consigo rodar um Hello World, um MPI Hello World, né? Já passando esse arquivo host como parâmetro, né? Como ele já me falou aqui, ó, como que eu faço para passar manualmente. O arquivo host é esse comando aqui. Só que em vez do comando hostname, que também dá para mim passar, eu vou mandar os dois, na verdade. Vou fazer aqui o hostname, né? Então MPI1 tracinho F, o arquivo hosts que eu criei, hostname. Esse comando só me retorna o hostname, então ele já adiciona aqui permanentemente como na lista dos hosts conhecidos, né? A primeira vez que eu dou o comando ele dá isso. Então aqui ele já me fala os hostnames. Agora rodando um Hello World, ponto barra MPI Hello World. Então agora ele já me dá um Hello World já de todos os processos, tá vendo? Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 Hello Worlds. Cada um rodando dentro de um processo, dentro de um container, né? Que está presente dentro de cada nó desse aqui. Se eu escalar essa aplicação, por exemplo, eu posso ter mais de um container em cada nó. Por enquanto eu tenho um em cada, né? Digamos agora que eu escale para 10, né? Por exemplo, para 10, eu vou escalar ele. Então eu vou dar um... que ele me fala qual que é o ID do processo, né? Sempre vai ser um rank, o rank é como se fosse o ID do processo. Ele sempre vai ser um número único para cada um. Então eu tenho o ID 1 de 5, o ID 2 de 5, né? Eu vou escalar o meu cluster agora, sem criar novas máquinas, digamos assim, que cada instância dessa daqui seja uma máquina. Então eu vou escalar ele dentro do Docker mesmo, criando novos containers, né? Que eu posso escalar ele tanto a nível de máquina, né? Escalar o meu cluster a nível de máquinas, adicionando mais máquinas aqui, mais nós no meu cluster, digamos assim, que cada nó represente uma máquina, né? E posso escalar ele a nível de aplicação mesmo, a nível dos recursos do Docker, né? Que é cada aplicação, cada serviço no Docker, ele roda dentro de um container, né? Poderia ser visto como um container como se fosse uma máquina virtual, digamos assim. Então eu vou dar um exit aqui, novamente, para eu poder dar um scale, né? Se eu der um swarm aqui, help, ele me passa qual que é o comando que eu uso para escalar o meu cluster, né? Tem vários comandos aqui para desligar, para dar um reload, fazer um login, executar um comando de fora dele. E aqui tem o scale, ó. Então,
para mim resize the cluster, aumentar o tamanho do meu cluster. Então digamos que eu vou aumentar ele para 10, que eu vou dar um ponto barra swarm scale size igual a 10. Então ele está escalando o meu cluster agora, em vez dele dar um up, era a mesma coisa de eu ter feito no começo lá um up, em vez de dar um up 5, ter dado um up 10, né? Então ele vai rodar 10 processos para mim. Então, new cluster size is 10, né? Se eu vim aqui agora, por exemplo, rodar aquele comandinho de pegar o IP, vou até copiar ele aqui para não perder. A gente vê que ele já criou mais um IP, tá vendo? Ele só tinha o 10.1.7, né? Agora já tem o 10.1.16 aqui, né? Se for no meu cluster, por quê? Porque tem mais de um container rodando essa aplicação. Antes era só um container, agora eu tenho 2 containers em cada nó, que eu escalei ela, era 5, eu aumentei para 10. Em vez de 3 tem 1.17, ó. Em vez de ser só o ponto 8 aqui, já tem 1.8 e o ponto 14. Então tudo isso eu tenho que adicionar no meu arquivo host também. Em vez de só o ponto 9 tem um ponto 15. Então é o que? O ponto 15, ponto 14, ponto 17, ponto 18, ponto 16. Então é do 16 para frente, né? Vou pôr aqui mais 5 aqui. Qual vai ser o IP? 16, 17, 18, 19. Acho que não tinha 20 não. Então é 16, 18, 17, 14, né? Então 14 e o 15, então. Então, meu novo arquivo host já vai ser composto de 10 IPs aqui. Volto no nó principal aqui, dou um swarm login. Colei, dou um enter, um Ctrl C para fechar o arquivo e executo. Hello World. Aí ele me dá um Hello World agora de 10 processos, né? Total de 10 processos. Ele escalou a minha aplicação. Você vê que a primeira vez que eu rodo ali, igual quando eu rodei ali em cima, vamos ver se dá para ver aqui ainda. Acho que eu limpei. A primeira vez que eu rodo, ele coloca lá uma mensagem que está adicionando aquele IP na lista de hosts conhecidos, né? Aí já na segunda vez ele já não me dá mais essa mensagem. Beleza? É só um videozinho aí só para tirar um pouco aí a dúvida do pessoal que estava tendo dificuldade aí, né? Para fazer rodar esse cluster aqui na web mesmo, né? Então ele está rodando aí. Se a gente instalar, seguir o tutorial que o Felipe disponibilizou para a gente lá do Docker Swarm, que explica certinho lá, né, que o Docker Swarm é ele que faz toda a mágica do cluster para a gente, né? Enfim, então com a dashboardzinha, né, falando da dashboardzinha, ele me dá uma interface gráfica onde eu consigo ver melhor os processos ali, onde eles estão escalados, com quantos nós eles estão escalados. Bom, como eu havia comentado aí, pessoal, tem uma dashboardzinha, né, um painel de controle, como se fosse um painel de controle, né, chamado Universal Control Panel, que é próprio para o Swarm, né, que ele serve para a gente poder ver de uma forma mais clara como que está trabalhando o nosso cluster, né. Vou estar instalando ele aqui agora.
para a gente poder ver como que está o nosso cluster ali em questão, como que está os nós, como que está escalada a nossa estrutura, né? Então eu estou aqui, né? Eu tenho a página de login do Universal Control Plane, né? Como eu já havia comentado, esse Universal Control Plane eu instalei ele aqui no meu nó principal, né? Ele é um painel de controle onde eu vou ter uma visão gráfica, né? Uma dashboard do meu cluster, né? Então eu vou logar aqui nele. Então aqui ele fala que meu sistema pergunta se eu quero comprar uma licença, se eu quero testar trial, né, por 30 dias. Então por enquanto eu vou pular essa etapa. Então eu consigo ter uma visão aqui do meu nó principal, do nó manager, né? Como que ele tá, tem gráficos aqui, né? O CPU usage dele, o max de memória que ele chegou a utilizar, né? O máximo do disco. E tem aqui um gráficozinho dos meus 4 nós workers, né? Então mostra aqui para mim também as mesmas informações aqui, né? Consigo estar acompanhando como que está rodando o meu cluster, né? Uma coisa interessante aqui, né, é essa parte de serviços, né? De serviços eu consigo ver o que está rodando, a imagem que está rodando, o MPI Project Master e MPI Project Worker, né? Então eu estou rodando em um processo, né, desse serviço, do Master, apenas um processo, e estou rodando 9 processos do Worker, né? Então ele dá uma visão para mim, né? Eu consigo, por exemplo, escolher um serviço aqui e configurar ele, certo? Ver mais detalhes dele, por exemplo, certo? A imagem que ele está rodando. Eu tenho aqui, eu consigo, por exemplo, escalar esse serviço, né? Da mesma forma que eu fiz, que eu escalei para 10 lá, né? Por linha de comando, eu consigo estar escalando ele aqui ou diminuindo ele aqui, né? De forma gráfica, visual. Esse painel possibilita isso. Então é muito bacana esse painel, né? Uma coisa interessante aqui também, né, que como eu escalei, inicialmente eu já tinha feito a instalação do clusters para 5 processos, certo? Por causa que eu tinha o que? Eu tinha 5 nós criados aqui, inicialmente comecei com ele no vídeo como 5 processos, certo? Depois eu fui e escalei ele para 10, né? Mas como eu tenho teoricamente 5 nós, ou seja, como se fosse 5 máquinas, né, digamos assim, o que o Docker fez? O Docker escalou ele para mim em forma de containers, certo? Então, se eu vim aqui em containers, eu vejo aqui que eu tenho os 10 containers criados, certo? Então, dentro de cada nó daquele ali, desses 5 nós, eu tenho 2 containers rodando um processo para o meu MPI, entendeu? Uma imagem do Alpine MPI, com a biblioteca MPI para mim poder estar fazendo os testes ali, né? Porque o MPI é que me dá uma interface de programação para mim poder escalar, já desenvolver a minha aplicação, né? Utilizando ali aquelas abstrações que o MPI me dá, para mim já desenvolver ela de uma forma paralela, entendeu? O MPI deixa eu ter uma escolha, por exemplo, quando que eu vou fazer uma chamada bloqueante ou uma chamada que não precisa esperar, certo? Então tudo isso eu posso estar jogando para dentro da lógica do meu código quando eu tenho a biblioteca MPI à minha disposição. Beleza? Ficamos por aqui. A apresentação aqui do painel. Um forte abraço aí a todos e até a próxima, pessoal.